Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas. Resolvi fazer uma live aqui na minha página particular da internet, voltando a falar de espiritualidade. Eu não tenho, né? É que está abandonado o canal no YouTube lá, o Programa dos Espíritos, onde eu falava de espiritualidade. Tem também a página no Facebook. Eu vou postar esse vídeo. Nós vamos fazer uma live, fake live, igual a da Lady Gaga. Nós estamos gravando ao vivo, mas o YouTube não permite que uma pessoa faça com duas câmeras. Então a gente vai gravar ao vivo e vai fazer como se fosse ao vivo e vamos falar sobre espiritualidade. Para essa oportunidade, eu convidei meu grande amigo, não sei se ele lembra, mas faz 20 anos que a gente se conhece, o Júlio Jesus, que é médium no Templo Maria Santíssima, e toda a nossa conversa sempre acaba sobre espiritualidade. Então, para essa live, eu resolvi convidar o Júlio para a gente conversar sobre isso. Como é que você está, Júlio? Muito bem, muito satisfeito em estar aqui com você, no seu canal, para falar de uma coisa que teria que ser o mais natural possível no dia a dia das pessoas, né? Que é espiritualidade. Não é? Mas, ô, Mo, já tem 20 anos, Mo? Não, cara, eu completei 24 ontem. Como assim? Eu acho que foi ou 99 ou 2000 que a gente se conheceu, então faz 20 Foi anos. 99, bicho. Nós estamos Pois é, cara. Olha, estamos experientes, hein? Trabalho. Então, eu tô aqui, queria agradecer o Léo Fernandes, meu companheiro de trabalho, meu produtor. A gente trabalha lá ombro a ombro na FAP, e ele está fazendo essa gravação para a gente, tá colocando os dois links funcionando. E lá eu gosto de trabalhar com o Léo é um velho, acho que ele tem 24 anos, acho que é o mais velho lá, ele é inclusive contratado, mas ele foi nosso monitor, então eu trabalho com a garotada. E eu curto pra caramba ser velho, e eu curto pra caramba ser velho junto deles, entendeu? Porque eu aprendo uma barbaridade com a molecada, Cara, vou te contar. e quando eu falo algumas coisas que eles também gostam de ouvir. Deixa eu já te cortando, quer dizer, não querendo te cortar, já te cortando. Cara, coincidência não existe, mas eu também só trabalho com esses velhos espíritos. São todos jovens, cara. O mais de idade que tem lá tem 25 anos, pra você ter uma ideia. Então, coincidência ou não, nós dois trabalhamos com essa juventude, não é? Que são muito espertos, sabem muito mais nessa área tecnológica do que nós, o Mo, não é? Sim. Bom, primeiro que eles nasceram com isso, né? A gente é analógico, a gente foi aprendendo esse mundo e tal. Mas eu aprendo demais com eles, não só tecnologia, mas a garotada, eles são mais, como é que eu posso chamar isso? Não lembro a palavra, mas eles são mais afetivos, eles são mais afetivos, eles são mais abertos, receptivos, entendeu? Do que a nossa geração, que é toda cheia de trava e tal, e eu aprendo isso com eles também. Tem umas coisas que eu não gosto, não, mas eu aprendo com eles. Eu devo também falar algumas coisas que eles consideram homofóbicas, machistas, não sei o que lá, que também talvez faça algum sentido. Eles também aprendem, pelo menos, como é que as pessoas pensavam antigamente. Acho por isso que é legal essa interação, né? Mas é por isso que é legal essa interação, sabe, das idades, não é? A gente traz a nossa experiência de tudo que a gente já viveu e eles trazem toda essa espontaneidade, toda essa jovialidade, se a palavra é essa, jovialidade, acho que é isso. Enfim. Mas deixa eu agora eu te cortar e para a gente começar no assunto que a gente prometeu que ia falar aqui. E a base de tudo, acho que também, hoje em dia também tem muito jovem, né? E muita gente que não acredita em Deus. E Deus é a base de tudo. E aí eu queria que você me contasse, Júlio, para você, quem ou o que é Deus? Olha, do jeito que é apresentado Deus, eu concordo com a maioria desses jovens, também não acredito, não. Não acredito não nesse Deus barbudo que fica lá numa poltrona, mandando na vida dos outros. Tô fora, não acredito nisso não. Não acredito mesmo. Mas eu acredito na vida. E para mim,
o resumo do que é Deus, Deus é vida. E tudo que existe é Deus. É Deus. Olha, a gente é tão pequeno ainda para compreender o que significa Deus, que Jesus, quando ele foi interrogado, foi feita essa pergunta a Jesus. Pô, então eu me sinto até honrado de você me fazer essa pergunta. Mas quando perguntaram a Jesus quem é Deus, a resposta dele foi sensacional, como tudo, né? Que vem de Cristo, né? Mas a resposta dele foi sensacional porque resumiu Deus naquilo que verdadeiramente ele é. Deus é amor. Ponto. Então, para mim, tudo que se faz pautado no amor, alicerçado no amor, ali tem Deus. Simples dessa forma. E para você? Eita, agora vai eu te perguntar. É engraçado, né, que a gente eu não me lembro, talvez a gente já tenha conversado sobre isso, mas eu não me lembro da gente ter falado, e eu falo exatamente essa mesma frase, eu falo assim, esse Deus que dizem aí que é Deus que é assim, que é o cara barbudo, que Deus é um homem, aí eu venho com a minha frase que eu uso lá nas minhas palestras na congregação, que é a minha casa espírita, eu falo uma frase, toda vez na minha palestra eu encaixo essa frase, que está escrito nos escritos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu falo sempre, o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. E um Deus imperfeito, né? Que é o ser humano, que é o ser humano em evolução, né? Deus que a gente acredita é perfeito. Então ele não seria, nem fisicamente, nem de nenhuma forma. E o Deus que a gente acredita, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Como é que pode estar em todos os lugares? Ele pode, eu acredito que Deus é tudo. Deus está em todos os lugares porque ele é tudo. Ele é o mais, assim como disse o evangelista João, né, sobre Jesus mesmo, essa passagem. Deus é amor. Então, se você pensar no amor verdadeiro, não é amor carnal, não é um amor egoísta, mas um amor geral, um amor amplo, esse é Deus. E eu também costumo pensar numa forma feminina de Deus, que é a natureza. A natureza, Deus é o pai e a natureza é a mãe, mas é tudo a mesma coisa. E na natureza você não vê nada desperdiçado, você vê tudo se transformando. Deus é assim. E o Big Bang existiu, né? Aquela explosão que criou o universo, e muita gente fala, não teve Big Bang, foi vontade de Deus. E aí eu pergunto, por que Deus não teve a vontade de criar o Big Bang? Ele não usa mecanismos, ele não se apoia até na gente. Deus a gente não distribui caridade pelas nossas mãos, quer dizer, a gente não é uma peça de Deus, a gente não está no jogo de Deus, mas não como marionete, né? A diferença do nosso ser é que temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher, inclusive, ser maus. Não é isso? Olha só, deixa eu dar um adendo aí. Tem uma frase de Cristo que ele diz, vós sois deuses. Uai, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, usando dessa lei, que é do livre-arbítrio, nós é que construímos essa vida que vivemos. Então, o que é um Deus? O construtor de uma vida e o mantenedor dessa vida. Que vida é essa? Nós. Por isso que essa frase de Cristo, ele representa bem a lei do livre-arbítrio, certo? E a responsabilidade que cada um de nós temos perante nós mesmos. Então, se eu sou esse Deus que Jesus disse que eu sou responsável de tudo que eu criei, que hoje eu vivo. Não é verdade? Olha como Jesus ele é consciente e ele é coerente no que fala, né? Ele disse que nós somos deuses, mas ele disse, ó, a semeadura é livre. Não foi? A semeadura é livre. A semeadura, ó, você pode semear o que tu quiser, homem. Mas não esqueça de uma coisa, você tem que colher. Por que eu digo que ele tem coerência nas palavras? Claro que tem, que sou eu para, sei lá, um dia querer discordar disso, mas por que a coerência? Porque se ele diz que eu sou o Deus da minha vida, então tudo que eu vivo é uma criação minha, não é? Que eu plantei e hoje eu estou colhendo.
Se eu estou que me agrada, é porque eu plantei as sementes que veio a me agradar. Mas se eu estou vivendo uma vida que não me agrada, que eu estou vivendo situações que hoje eu chamo de problema, de dificuldade, também está sobre o comando desse Deus que sou eu. Quer dizer, eu estou colhendo o que eu plantei, simples desse jeito. É assim que eu acredito em Deus. Eu não acredito que Deus ele vai agir na vida dos outros para fazer o que ele quer. Não, eu acredito que Deus nos dá tudo para que nós, dentro dessa lei chamada livre-arbítrio, possamos ser os deuses da nossa vida. Por isso que Deus se faz presente em tudo. Quando eu vejo, quando eu vejo uma criança brincando com a outra, compartilhando o seu brinquedo com a outra, ali eu vejo Deus. Quando eu vejo uma pessoa saindo da sua casa para ir num local onde pessoas estão ali desabrigadas, nas marquises, dando uma sopa, dando roupa, ali eu estou vendo Deus. Então, para mim, Deus está em tudo que é de positivo, que é de bom. Por isso que Jesus disse que Deus é amor, não é mesmo? E a gente falou em Deus, né? E Jesus naturalmente surgiu como a palavra de Deus, como aquele que veio nos ensinar. Eu gostaria de dizer, nesse momento, que nós, também eu ouvi o presidente dizer que ele estava numa igreja evangélica e ele falou que as pessoas ali eram terrivelmente cristãs. E nós, espiritualistas, também podem perceber que somos terrivelmente cristãos. Tentamos seguir a palavra de Jesus, entender a palavra de Jesus, porque ele falava em parábolas e às vezes a gente não entende exatamente o que ele quis dizer. A gente fica tentando interpretar, tentando colocar no contexto. E eu gosto... certas orientações cristãs falam muito de um Jesus que é o nosso Redentor, que veio nos salvar. Eu gosto mais da imagem de Jesus Mestre, aquele que veio nos ensinar o caminho. Então, eu propus aqui a gente falar um pouquinho de Deus e Jesus imediatamente com uma imagem humana. E eu, quando penso em Deus, quando tentar pensar em Deus como um ser humano, não penso no velhinho de barba, não, eu penso em Jesus porque é uma imagem mais humana para mim, e porque eu não consigo imaginar um Deus numa forma física. A de Jesus acho que é a mais próxima da minha pequena mente, e quando eu disse lá que o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança, eu acho que quando ele fez isso, tinha todo sentido, porque não dá para o homem primitivo, até hoje o homem tem dificuldade de entender a grandeza de Deus, tudo que ele é, tudo que ele representa. Imagina em tempos primitivos. Então, fazer todo sentido. Sabe uma referência, né? Todo sentido ele achar que Deus era um homem, que ele foi criado à imagem e semelhança daquele ser, uma vez que o humano se comparava com os outros animais e via que ele tinha alguma coisa a mais, que era o raciocínio, né? Então, acho que essa a base de toda e qualquer crença é Deus. E aí, está aqui na nossa lista, nós espiritualistas, diferente de outras tendências cristãs, nós acreditamos na reencarnação. Conta para nós aí, fala aí da reencarnação, Túlio. Depois eu falo um pouco. Mas por quê? Por que nós acreditamos na reencarnação? Olha, eu só estou te respondendo uma pergunta e fazendo outra. Que sacanagem isso, hein? Mas sabe Parece por quê, amor? Mas sabe, parece político. E outra, para você ver, né? A palavra político está tão menosprezada, se é a palavra que eu posso dizer, né? Causa de atitudes, por causa de atitudes de pessoas más. Porque política é o que acontece no dia a dia nosso. Para mim, o maior político, já a gente fala da reencarnação, mas já que você falou em política, o maior político que eu conheço é o Cristo. Para mim, não existe melhor representação do que a política do que o Cristo. Afinal de contas, ele veio para coordenar, para servir, para orientar
para ser uma referência na vida de todos, sem distinção. Então, o que é a política, senão aquele que administra para todos, não é? Aquele que serve a todos, que ajuda a todos, sem distinção nenhuma, sem fazer separação nenhuma. Então, a referência de político, para mim, é o Cristo. Ponto. Agora, vamos falar de reencarnação. Por quê? Eu fiz uma pergunta e eu respondo, né? Por que eu acredito na reencarnação? Porque eu procuro respostas, simples dessa forma. Eu procuro respostas sobre tudo que acontece na vida. Como que eu vou ter respostas se eu não acreditar que a vida tem a sua pluralidade, que a sua vida tem uma continuidade? Como que eu vou ter resposta o porquê desse Deus, né, que a gente começamos o programa falando, permitiria que criança nascesse fadada ao sofrimento, nascesse na pobreza, na miséria, até mesmo com deficiências físicas, enquanto outras crianças nascem em berços de ouro, nascem na riqueza, na felicidade e com toda a saúde necessária. Como entender isso se não compreender a reencarnação? A reencarnação é simplesmente uma lei perfeita para a evolução da espécie humana. Simples desse jeito. Então, cada período da vida, para mim, é como um ano letivo. Então, eu estou naquele ano que eu preciso aprender aquelas lições que o meu grau de conhecimento me permite. Passo daquela lição, acabou o período letivo, o que vai acontecer? O que acontece com todo ser humano? Vai morrer. Você sabe, tem gente que não gosta nem de ouvir a palavra morrer, né? O pessoal tem um temor, ai, vai morrer. Vai morrer sim, se tem uma coisa que é certa na vida do homem vivo, é o que o homem vai morrer. Então, vai morrer, vai fazer o quê? Cadê aquele poder desse Deus que muitos dizem que acreditam? Cadê aquele poder? Que Deus é esse todo-poderoso que permite que você possa viver apenas 90, 100 anos? Não tem nem lógica isso. Então eu acredito na reencarnação por um único motivo, porque me dá resposta àquilo que são minhas dúvidas. Então a reencarnação me explica tudo quanto eu tenho como dúvida. Se um dia não me preencher mais porque eu estou em busca de conhecimento, eu vou buscar outras coisas. Mas hoje a reencarnação me explica muitas coisas que, infelizmente, a crença da não reencarnação não conseguiria me explicar. Bom, então agora eu vou falar um pouco, só para complementar, porque também acreditamos na mesma coisa, mas por que reencarnação? Porque Deus cria os espíritos puros e ignorantes. Para que eles tenham um livre-arbítrio, para que eles escolham um caminho, Deus dá oportunidade, mandando eles para planetas, para encarnações, para vidas. E nas vidas eles vão progredindo, vão progredindo. Por isso o homem estava na caverna há milhares de anos atrás e agora está aqui cheio de tecnologia, podendo conversar à distância. É evolução. Como é que essa evolução se deu? Através das vidas sucessórias, né? Porque você não pode, num período de 90, 100 anos, como o Júlio falou, evoluir tudo que você precisa. Você precisa de centenas, de milhares. E o espírito, a gente acredita que o espírito, aquilo que Deus criou, não é o nosso corpo, é o nosso espírito, é a nossa alma, é aquilo que nos dá vida realmente. E isso é imortal. E aí, provoca o Júlio, falando que o homem vai morrer. Eu vou morrer. Quem vai morrer é esse corpo aqui. Como essa blusa aqui que eu uso, quando ficar velhinha, eu troco de blusa. Ou quando estiver suja, eu troco de blusa. É uma coisa que eu estou precisando para me cobrir, que hoje está frio mesmo. É um meio para mim. Mas não sou eu. Esse corpo não sou eu. Nesse corpo sou eu nesta encarnação. Eu já tive outras e eu cometi erros.
E como é que eu posso me redimir? Como é que eu posso melhorar desses erros? Voltando a encarnar, a voltar nesse planeta aqui e viver outra vida e ter as mesmas oportunidades, as mesmas tentações, passar por dificuldades. Por exemplo, a gente sabe e a gente diz que se suicidar, que dar fim à vida, é contra a lei de Deus. Porque é uma oportunidade tão única, porque para cada espírito que está encarnado nesse planeta, nesse momento, existem milhões de outros espíritos que não estão e que tiveram essa oportunidade nesse momento da pandemia, nesse momento difícil, nós escolhemos esse momento, nós tivemos oportunidade para estar esse momento. Você não pode jogar isso fora. Você não pode dar o fim da sua vida. Mas se você der, você vai dar fim à sua vida, da sua matéria. O seu espírito vai continuar. E se você está sofrendo, você vai sofrer mais ainda. Porque o seu sofrimento pelo qual você está sofrendo não acaba, e do lado de lá ele continua, até que você se equilibre, e até que Deus e você mesmo estejam no acordo que você tem tempo e a oportunidade para você voltar. Então, essa oportunidade não pode ser desperdiçada. E as encarnações são assim, sucessivamente, vida após vida, a gente vai aprendendo, e vai errando, e vai levantando. Fala aí, Júlio, está levantando o dedo? Pode falar. Peraí, deixa eu fazer, mas peraí, você acredita nesse negócio de reencarnação, mas onde diabo está isso na Bíblia? Hã? Cara, eu não sou um profundo conhecedor nem da Torá. Estou te provocando, cara, porque é o seguinte... Nem da Bíblia. Eu estou provocando você porque é o seguinte, eu concordo plenamente com aqueles que dizem que a reencarnação não existe porque não encontraram na Bíblia. Concordo, peraí, deixa eu explicar. Concordo por quê? Porque as pessoas não conseguiram interpretar com clareza, porque está lá, está lá. Existem diversas passagens que Jesus deixa claro. Entre essas, eu trago uma aqui, que é a aparição, que é chamada de transfiguração. Está lá na Bíblia, a transfiguração. Pô, o Cristo chamou lá os seus discípulos, Jesus lá com os seus discípulos chamou Pedro, Tiago e João. Está lá, é bíblico isso. Chamou Pedro, Tiago e João e falou, meus queridos, vamos ali subir no monte, vem cá comigo, vamos ali, vai. E eles, seguindo Jesus, subiram ao monte. E lá em cima transfigurou-se a presença, quer dizer, transfigurou-se num lençol branco, é assim que narra a Bíblia, um lençol branco, a fisionomia de Moisés e Elias. E aí, aqueles homens ficaram admirados em ver, porque eles viram, tá? Isso é bíblico, tá lá. Quem estuda a Bíblia sabe que eu não estou inventando, não é uma história minha da Bíblia. Então, apareceu a fisionomia de Elias e Moisés. Mas peraí, Elias e Moisés morreram há mais de 1000 anos antes de Cristo estar no mundo. Uai! Mas Elias e Moisés apareceram lá, na transfiguração. Mas se você estudar a Bíblia, você sabe que Elias e Moisés nem viveram juntos, certo? Um viveu 500 anos antes um do outro, e 500 anos os dois antes do Cristo. Olha que doido. E apareceram lá. Beleza, até aí tudo bem, a gente entendeu a transfiguração. Só que na descida desse monte, o Pedro, se eu não me engano, foi Pedro, chegou para Jesus e disse, mas Senhor, os antigos profetas afirmaram que a sua vinda seria anunciada por Elias. Quem iria te anunciar era Elias, porque está escrito no Velho Testamento. Aí aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, tem razão, eles têm razão. Mas Elias já veio e fizeram tudo o que fizeram com ele. Na sequência desse trecho, está escrito dessa forma. Aí, os seus discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Uai! Qual é a conclusão que se tira disso? Se Jesus confirmou que Elias precisava vir para anunciar a sua vinda, a vinda do Messias, e quem anunciou a vinda do Messias foi João Batista, o que Jesus estava dizendo?
que Elias já tinha vindo, mas não reconheceram e tiraram a cabeça dele. Tiraram a cabeça de quem? De João Batista. Então fica claro a reencarnação, que quem era João Batista? Elias, que tinha vivido há muito tempo. E aí te digo mais, falando sobre a reencarnação, que a gente citou aqui. A reencarnação deixa claro, aquele que com ferro feriu, vai ser ferido também, porque se você buscar nos textos bíblicos, quem foi Elias? Tão admirado por muitos, claro, é admirado que ele fez muito, mas na época dele, o Elias mandou cortar a cabeça de 200 dos sacerdotes, mandou cortar a cabeça de 200 sacerdotes, arrancar a cabeça fora. O que aconteceu com o João Batista? Você lembra? Perdeu a cabeça. Isso é prova que a reencarnação é a possibilidade de você pagar os seus débitos. Eu mandei cortar a cabeça daquele povo, agora eu vou sentir na pele para nunca mais fazer isso. Não é vingança de Deus, nem vingança do universo, não. É simplesmente um aprendizado. Se na minha reencarnação anterior eu fiz o mal, eu vou passar pelo mesmo sofrimento com o qual eu criei para aprender que não pode fazer isso com ninguém. E aquele sofrimento vai me deixar muito consciente de que nunca mais eu vou cometer aquele erro. Nunca mais. Foi o que aconteceu com João Batista, quer dizer, que era o mesmo, Elias. Então eu acredito na reencarnação por diversos motivos, inclusive esse que está na Bíblia. Esse é um que eu citei, mas tem vários. Eu acredito, Mo, numa coisa. Há muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Por quê? Porque não tem uma explicação clara que consiga explicar com simplicidade as pessoas que ainda não creem. Porque, infelizmente, eu vejo muita formalidade na hora que você vai falar de espírito. Na hora que você fala de reencarnação, aquela formalidade. Meu, reencarnação é reencarnação, o espírito está aqui do nosso lado. Quer dizer, se eu falar de espírito... Essa é a nossa intenção aqui, é falar... Pois é, cara. Nós sempre falamos, né, de falar normalmente sobre esse assunto. Pois é. Coincidência ou não, você citou que você trabalha com jovens. Você tem aí os seus 30 aninhos, né, e trabalha com jovens de 24. Bom, eu já estou com 48. 30 anos, quase cada perna, né? E eu trabalho com juventude, cara. E o que a juventude quer? Ela quer que seja explicado da forma que ela entende. Pô, você vai falar de religião, todo mundo já fala, lá vem os careta, lá vem os fanáticos, lá vem os beatos. Por quê? Porque, infelizmente, os religiosos são caretas, são beatos, sim. São um bando de Não, peraí, não vamos generalizar. Pelo amor de Deus, não estou querendo ofender ninguém. Mas a maioria, aquele que quiser vista a carapuça, a maioria fica naquela hipocrisia. Hipocrisia. Ah, não, porque eu sou religioso, eu sou isso. Dentro da sua igreja, age de um jeito. Fora da sua igreja, age de outro. Pô, meu, eu sou o que sou em qualquer lugar. Nós somos o que somos em qualquer lugar. Não é mesmo? A frase que eu repito muito lá na nossa casa espírita, lá na congregação, é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Pois é, vai chover no molhado, né? Exato, vai chover no molhado, poxa. Dentro de toda a proteção, né? Você precisa ter aquilo que você tem dentro, que você aprende dentro das casas, que pode ser a casa espírita, pode ser a igreja, pode ser o templo evangélico, pode ser... Você tem que viver a sua religião. Pois é. Do lado de fora, continuar fazendo, a gente, sempre que há oportunidade, a gente conversa com as pessoas para tentar, quando alguém pergunta, e quando há oportunidade, foi por isso que eu criei aquele canal, para falar de espiritualidade de uma maneira coloquial, de uma maneira normal, para explicar para as pessoas que a reencarnação existe, e ela é básica, e ela te impede, porque se você começar, quando comecei a acreditar, eu não me lembro, também faz um pouquinho de tempo, mas não me lembro de ser mal, de fazer coisas mal, mas hoje eu sei completamente que eu não posso, em sã consciência, claro que todos nós erramos, mas em sã consciência fazer alguma coisa de mal para alguém. Eu não posso, porque essa colheita vem.
e a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente faz o bem para alguém, também isso vem. E isso vem na sua próxima vida, e vem na sua vida nesse momento. Então, tem que viver a espiritualidade com verdade, né? E, às vezes, quem prega, às vezes, além de ser é hipócrita, como você falou, porque se considera, porque eu vou ao meu templo espiritual e trabalho com afinco e ajudo aos outros, dentro do tempo, a hora que eu saio, eu chuto quem estiver na frente, xingo a esposa, trato mal quem me atende, então eu não sou verdadeiro. Então, por quê? Porque se considera melhor que os outros. Acho que é básico a gente saber, e acho importante a gente falar, que absolutamente ninguém é melhor do que ninguém. E eu gosto de falar para mim mesmo, nem pior. O que acontece com a gente, quando a gente acredita em vidas sucessivas, é que por momentos, por instantes, você pode estar numa posição privilegiada. E aí a responsabilidade, quando você está em posição privilegiada, você tem mais responsabilidade de agir mais corretamente e de ajudar mais pessoas. Aquele que mais se deu, mais é exigido, não é? A partir do momento em que você sabe de uma coisa, você é responsável por propagar essa coisa que seja boa, lógico. Uma coisa boa. Então, se você tem a oportunidade de saber de algo e você simplesmente negligencia passar adiante, você também vai pagar por aquilo, poxa. Ué, afinal de contas, o conhecimento é bom para quê? Para ser exercido, para ser realizado, para ser compartilhado, não é? Conhecimento tem que ser compartilhado, porque, como diz o Cristo, é o conhecimento que nos liberta, não é? O conhecimento que nos liberta. Mas, Mo, você sabe que eu acredito muito no seguinte, cara, eu vejo hoje a juventude se afastando da religião, da religiosidade. Eu não gosto nem de falar de religião, eu gosto de falar de religiosidade, porque religião fica muito limitado a determinada crença. Religiosidade é o ato de você estar ligado a Deus, você está se religando a Deus, porque a religião é isso, religação com Deus. Então, quando eu sou um religioso, eu sou uma pessoa religada a Deus, independente da crença. E para que eu esteja ligado a Deus, os meus atos têm que corresponderem. Então, a minha religiosidade tem que estar comigo em todos os momentos, dentro do meu espaço de culto, de reza, de estudo, mas também no meu dia a dia. Mas eu vejo o seguinte, uma falha grande das próprias religiões de não apresentar esse Deus, essa religiosidade de forma natural. Eu vejo, é a minha opinião pessoal, tá? Eu vejo muita formalidade quando se fala de Deus. Poxa, quer dizer que Deus está comigo quando eu estou dentro do meu templo, ali, concentrado, com minha roupinha bonitinha, e quando eu estiver numa balada? Ai, Deus não está? Uai. Dentro de uma balada também não tem que ter o ar para eu viver, respirar? Dentro de uma balada não tem que ter o relacionamento humano? E Deus não pode estar ali? Claro que pode. Por que não? Ah, não, Deus é contra uma balada. Ah, que é isso? Contra uma festa? Não é nada. Não, eu acredito que há essa permissão porque Deus está em tudo. E tudo que existe é por permissão desse Deus. Aí eu busco lá na Bíblia, porque eu gosto, a minha referência de fé, ela é pautada na Bíblia. Como muitos evangélicos, com todo respeito, diz, né, que aquela vida dele está na Bíblia, a minha também, e eu sou um espiritualista. Por isso que eu digo, olha, na Bíblia diz que não existe uma folha seca que cai, nem um fio de cabelo, sem que Deus permita. Se Deus permite que tenha uma festa, uma balada, eu não posso ir? Ué, se está dentro da casa de Cristo, porque para mim o planeta é a casa de Cristo, e você coloca dentro da sua casa o que você quer. Se assim acontece com a minha casa, eu não deixo dentro da minha casa o que não me é bom. Se eu deixo dentro da minha casa é porque algo vai ser útil para mim. Se Deus permite que exista alguma coisa dentro da casa dele, porque para mim Deus e Jesus é a mesma coisa, não vejo diferença,
Você começou a citar isso, depois a gente mudou para outro assunto, mas enfim. Se Jesus permitiu que alguma coisa aconteça ou exista aqui dentro, é porque aquilo é de alguma forma bom. O que é ruim é o desequilíbrio, o descontrole de não saber usar aquilo. Então eu não vejo diferença de você falar de espiritualidade, de crença, de religião, em qualquer lugar. Não vejo diferença. Você sabe o que me deixa mais triste? É você ver determinados religiosos de todas as crenças não se expressarem dentro dos seus grupos, dentro do seu cotidiano. Principalmente, me desculpe falar, mas principalmente os espíritas, que a hora de falar de espiritualidade tem que ser dentro da casa, tem que ser fechado junto com eles. Aí eu tiro o chapéu para os evangélicos. Que o evangélico, ele fala da fé dele em qualquer lugar e acabou, não está nem aí se os outros disserem que ele é fanático, mas ele fala da fé dele. Mas é isso que deveriam todos os religiosos fazerem, respeitando sempre a opinião do próximo, mas a falar abertamente, falar sobre reencarnação, falar sobre a sua crença, sobre a presença dos espíritos, sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, porque assim você não está negligenciando um conhecimento, você está passando adiante, está instigando o outro a pensar, principalmente quando você fala de forma respeitosa com aquele que pensa diferente. Não é para brigar com ele, mas é para instigar ele a buscar mais a crença dele dentro do que ele acredita. Não é para fazer a cabeça dele. Você sabe que muitas pessoas vêm em busca da nossa casa, o Templo Maria Santíssima, e elas vêm de todas as religiões. E aí as entidades que as atendem diz para ela, você está em falta com a sua crença. E a pessoa fica assim, até foi um depoimento de uma pessoa, ela era muçulmana, então ela veio em busca porque ela estava precisando indicaram para ela fazer um trabalho para eliminar o mal que estava nela. Aí ela foi da casa. Aí a entidade falou para ela, minha irmã, você está em falta com a sua crença. Quanto tempo você não vai no seu templo lá, e tem um nome, que eu não lembro, muçulmano, não sei se é a mesquita. Quanto tempo você não vai na mesquita? Quanto tempo você não faz? A mulher ficou de queixo caído. Por quê? Porque ela imaginava que lá dentro iriam fazer a cabeça dela para ela mudar de religião. E ela simplesmente falou, é verdade. Ele falou, então você abriu uma brecha para ser influenciada pelo mal. Volte à sua crença, exerça a sua fé, e isso tudo vai acabar. Pronto. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente precisa de parar de hipocrisia, de falsidade, e falar de Deus de uma forma leve, como a gente está fazendo aqui. Falar de uma forma leve, espontânea, bater um papo sobre Jesus, sobre Deus, sobre reencarnação e sobre todos os assuntos, não é mesmo? É isso aí. Agora, acho que a gente está meio no fim. Daqui a pouco o Léo vai avisar a gente que está para acabar. E aí, tem uma coisa que a gente acho que deve falar, talvez fosse o primeiro assunto de que alguém fosse fazer uma live nessa época, que é essa pandemia, que é esse isolamento. Que oportunidade é essa? Por que você... Como é que você sente? Por que a gente está passando por essa coisa? Conta para mim. Oportunidade concedida para uma reflexão interna. Nós não estamos aqui isolados? Não teve o isolamento? Qual a melhor oportunidade que a humanidade teve em toda a nossa existência, pelo menos que eu lembre, que eu conheça, que eu saiba, de você se isolar para você fazer uma reflexão dos seus atos, né? Tanto em um isolamento pessoal como isolamento coletivo, uma reflexão tanto íntima, pessoal, como uma reflexão mundial, onde nós estamos simplesmente colhendo aquilo que plantamos. Nós estamos colhendo o que plantamos. Então eu vejo, Mo, essa situação como uma grande oportunidade para que façamos essa reforma íntima, sabe? Fazendo essa reflexão, você pode fazer uma avaliação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes perante a sua sociedade. Sociedade essa que começa dentro de casa, começa junto aos seus. Então, como você se fechou dentro da sua sociedade, que é sua família,
você pode olhar melhor um para o outro, reavaliar seus atos, conhecer melhor. Poxa, hoje a gente vê relatos de muitas pessoas que não aguentam mais ficarem dentro de casa, mas não é porque está sem fazer nada, é porque está cuidando dos filhos, ou está lidando com a esposa, ou lidando com o esposo, ou lidando com a sua mãe, lidando com seu pai, que quer voltar a trabalhar para não ter esse convívio. Olha que loucura. Para não ter o convívio com a sociedade chamada família. Então, essa pandemia, eu não vejo nada de mal. Desencarne sempre aconteceu. Claro que temos que nos cuidar, não sou maluco, temos que nos cuidar sim, mas é uma oportunidade concedida pelo universo, não vou nem falar de Deus, porque senão vão dizer que Deus que mandou, que eu estou dizendo que Deus mandou o Covid, não é isso? Estou dizendo que é uma oportunidade, sim, concedida pelo universo, para que cada um possa fazer uma reflexão, refletir sobre tudo que já fez, tanto como pessoa, mas como um ser humano contribuindo com a humanidade. Então, eu acredito que fez muito bem para muitas pessoas que querem se melhorar. E fez muito mal para aquelas pessoas que querem continuar do mesmo jeito. Afinal de contas, nós estamos no processo de transformação, né? Nós estamos em uma passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas se a gente entrar nesse campo de planeta, de regeneração, expiação, vai outra conversa, né? Tem que ser outra conversa. Mas eu queria falar só da propagação de informação, né? Eu também creio que tudo que você falou, eu também acho que é uma oportunidade. Acho que muitas pessoas estão aproveitando bem essa oportunidade. Eu gosto de propagar na minha timeline, eu compartilho quando alguém fala, olha, o Brasil é o campeão mundial de cura. Eu gosto de compartilhar coisa boa. Eu gosto de dar notícia boa. Eu quero crer, eu creio que as pessoas estão, a maioria delas está fazendo essa reflexão e tem condição de melhorar. Tem gente que está piorando. E a notícia do mal, ela é mais interessante, principalmente para a grande mídia, né? Porque é assim, uma coisa boba assim. Você fala para o seu amigo, aquele restaurante lá, eu fui lá, não é bom. Na hora você decora aquilo ali e não vai naquele restaurante de jeito nenhum. Agora, se o seu amigo fala, vai lá naquele restaurante que é muito bom, ele precisa falar 10 vezes para você ir. Sem dúvida. Então, verdade. A notícia do mal, intrinsecamente, sem falar em mainstream, sem falar em grande mídia, a notícia do mal ela é mais forte, ela tem mais penetração. Por isso que eu gosto de divulgar as coisas boas. Estamos melhorando, eu acredito que estamos melhorando, acredito que tenho visto muitos gestos de solidariedade pelo mundo afora. É verdade. E sim, tem coisa ruim na nossa vida, no planeta. Você me permite dar um adendo, só rapidinho? Isso também é bíblico, porque está lá escrito, quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é limpo vai ter a oportunidade de mostrar sua limpeza. Então eu vejo, como você relatou aí, muitas pessoas preocupadas com o seu próximo, procurando contribuir, enquanto outras, pelo seu lado ruim, estão tirando proveito. Você vê pessoas tirando proveito da desgraça do outro, roubando o cartão para retirar o dinheiro que está sendo concedido para o cara sobreviver. Aí tem outros que ficam lá clonando o cartão. Então aquele que é sujo está se sujando mais ainda, mas quem é limpo está mostrando a sua pureza de alma. Pronto. Mas tudo isso está dentro de um cronograma de evolução da humanidade, não é? A voz de Deus, que é o Léo, falou para encerrar, porque senão vai estar estourando o nosso tempo. Júlio, eu queria te agradecer muito. Foi muito legal, acho que vou ter vontade de fazer mais, vou postar isso lá nas páginas que eu tenho, espero que ajude algumas pessoas. Eu vou especialmente mandar mensagens pessoais para alguns amigos evangélicos que eu tenho para dizer, dá uma olhada, você conhecer um pouco, depois você diz que discorda de mim e tal. Eu acho muito bacana, uma grande admiração do pessoal evangélico, porque eles realmente vivem a fé deles, isso é muito bonito. E é muito legal. Juntos. Tchau.
Forte abraço.